o versículo 6 tem um ponto importante. Paulo fala, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Eu ouvi muito falar sobre esse texto aqui, e às vezes as pessoas interpretavam de forma isolada, como se a letra mata fazia referência às pessoas que se dedicavam ao estudo, né? Estudo teológico, o estudo da Bíblia. Então as pessoas interpretavam que pelo fato de as pessoas estudar a Bíblia, fazer teologia, elas se esfriavam. Então dizia que associava como se a pessoa estivesse morta, sem vida, porque estudou. Pegando esse versículo aqui isoladamente. Só que o texto não se refere às pessoas que estudam teologia ou que estudam a Bíblia. Porque qual a finalidade do estudo bíblico? Né? O estudo bíblico nos proporciona o conhecimento de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E à medida que nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos tendo conhecimento de Deus, da sua vontade, do seu caráter, daquilo que Ele tem para nós, da nossa esperança futura, né? O amadurecimento da nossa fé. Então, o estudo da palavra nos proporciona essas coisas. E era interpretado de forma, infelizmente, de uma forma herética. E o texto faz referência à lei. A letra mata se referia à lei. A lei do Antigo Testamento, quando as pessoas não obedeciam, né, o Antigo Testamento, as leis do Antigo Testamento, elas eram apedrejadas em alguns casos, né? Eram apedrejadas até a morte, entre outros tipos de morte. Então, o texto se referia a isso. Mas o Espírito vivifica refere-se ao Novo Testamento, né? A mensagem de Cristo, o Evangelho de Cristo, que Paulo aqui diz que o Senhor nos fez ministro do Novo Testamento, do Evangelho do Senhor, da mensagem de salvação, de transformação. E ainda fazendo referência à lei, a lei ela tinha seu propósito e ela tinha uma temporalidade, ela tinha uma finalidade de cumprir o seu propósito e ser abolida, como o Marinho falou aqui, mencionou. Ela cumpriu o seu propósito e deveria ser abolida, e foi o que exatamente Cristo fez. Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 10, Paulo diz assim: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, observe que o apóstolo Paulo diz que o viver na lei, o viver querer praticar a lei, está submetido à maldição. É como se rejeitasse o sacrifício de Cristo, é não aceitar o sacrifício de Cristo. Cristo morreu em vão. Então, existia alguns judeus que estavam tentando inserir na igreja dos Gálatas a questão de viver na lei, de fazer, cumprir a circuncisão. Então, o apóstolo Paulo vem ensinando que a lei tinha sua finalidade e que ela era temporária. E quem queria viver de acordo com a lei naquele momento estava debaixo de maldição. O versículo 11, ele ainda diz assim: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Ou seja, a justificação é tornar justo, declarado justo, absolvido, inocente, como o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos, no capítulo 5, que a justificação não vem pela lei, porque a lei não tinha essa finalidade, não tinha esse propósito. A lei tinha o propósito de apontar o pecado e condenar o pecado. Mas a graça, ou o Novo Testamento, a nova aliança, tem por finalidade justificar o homem. Vou repetir, Romanos capítulo 5, versículo 1, diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a graça, ou o Novo Testamento, a nova aliança, o novo pacto, ela nos proporciona a justificação que a lei não tinha esse propósito, não tinha essa finalidade, que é
você se tornar diante de Deus justo, declarado justo, absorvido, inocentado. E o texto continua, diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justo não vive pelo que vê, ele vive pela fé, acredita em Deus. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então, quem queria viver de acordo com a lei tinha que observar todos os preceitos e estava subordinado à lei. O versículo 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito, fazendo-se ele próprio maldito, ou maldição, em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Ainda tem um texto mais à frente, nesse mesmo capítulo, que o apóstolo Paulo também explica a questão que eu falei sobre a temporalidade da lei. Ele diz que a lei serviu de aio. O aio era um tutor, é como se na nossa época hoje, uma babá, onde o babá cuida da criança, né? Os pais têm coisas a fazer, vão trabalhar, e deixa a criança à disposição e na responsabilidade da babá. E a babá cuida da criança. Naquela época era mais além. O tutor, ou o aio, ele também orientava, ensinava a criança até a maior idade. Quando a criança chegava à maior idade, não precisava mais do aio. A lei serviu de aio, ou seja, comparado à lei com o aio. Quando Cristo vem e se manifesta, quando Cristo fala no capítulo 5 de Mateus, que ele disse que não veio abolir, mas cumprir a lei, até, observe que ele fala, até que tudo se cumpra. Então Cristo vem, cumpre toda a lei, após ele cumprir, quando ele está na cruz, ele diz: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele está perfeitamente definindo ali o propósito final da lei. A lei se cumpre nele. E aí Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 10, se eu não me foge a memória, não sei se é o versículo 3 ou 4, Paulo fala que o fim da lei é Cristo. Então Cristo cumpre a lei e a lei é abolida. Nós não vivemos mais debaixo da lei. Um outro texto que é interessante eu mencionar está em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1, a partir do versículo 8. Paulo escreve a Timóteo explicando a ele a finalidade da lei, porque, como o Maurinho mencionou, sempre existia judeus introduzia nas igrejas e queria forçar, ensinar que deveriam viver de acordo com a lei. Eles não entenderam o propósito da lei, a finalidade da lei e o fim da lei. Então, o apóstolo Paulo aqui ensina a Timóteo, que era um pastor jovem,